Bom, eu fui perguntado no chat, né, por alguns alunos, para você não entendi o que é amplitude, tá? Então vamos fazer uma analogia aqui, ó. Imagina, sabe aquela brincadeira de pular corda, né? Imagina que o vermelho é uma corda e essa corda gira em torno dessa reta aqui, ó, que é o eixo X, né? Essa corda, então, ela vai no máximo um para cima, um para baixo, um para cima, um para baixo, né? E a amplitude é justamente isso, tá? Esse tamanho aqui, ó. Então, se você pegar um ponto aqui central, ó, você tem um para cima, um para baixo, né? Que esse, o π, por exemplo, tem cosseno menos 1, tá? É isso que é amplitude, tá? Então, em termos de conta, né? Se você fizer a distância do menos 1 até 1, dá 2, né? E se você pegar metade dessa distância, dá esse pedaço aqui. É isso que a gente chama de amplitude, tá? Bom, nesse arquivo ainda, para efeito de comparação, eu fiz o gráfico da função seno embaixo, tá? Eu queria que vocês percebessem isso aqui, né? Ó, que é o seguinte, ó, esse é o gráfico da função cosseno, e tudo que está em verde aqui, ó, que é o y, é o seno, tá? Então eu fiz esse sistema aqui, só que aqui eu já fiz caca, já, né? Não, 1, 0, né? Aqui o cosseno é 1, o seno é 0, tá? Então o que é o seno de cada ângulo aqui? É o y, tá? Só que aqui eu coloquei as cores erradas, tá? Então eu fiz outro gráfico aqui, que é o gráfico da função seno, tá? Se você comparar esse gráfico com esse, tá? Olhando aqui, né? Ó, quando você está aqui, né? O cosseno de 0 é 1. Então o gráfico da função cosseno começa ali. Mas o seno de 0 é 0. Então esse gráfico começa aqui, tá? E aí para cada ponto que eu vou, eu tenho o x cosseno e o y seno, tá? Olhando para essas duas coisas, né, quando você coloca eles inteiros, perceba que esse gráfico e esse daqui, eles são muito parecidos. É só uma questão de deslocamento, tá? Eu vou abrir o GeoGebra aqui para mostrar para vocês, tá? Então aqui você tem gráfico da função seno, esse formato chama senoide, tá? E aqui gráfico da função cosseno, tá? Vamos colocar os dois no mesmo sistema. Deixa eu abrir um arquivo novo aqui. Não gravar. Ó, vou fazer o gráfico de seno de x. É isso aqui, tá? É a senoide. Só que daí ela tá inteira, né? Tá, lá no meu papel tá até o 2π, né? Ó, tá inteirona aqui, tá? Então o 2π seria aqui, né? Agora eu vou fazer o cosseno de x, né? Ó, observe, ó, o cosseno é a linha preta e o seno é essa aqui, eu não sei que cor que é essa, tá? Sei lá, azul, né? Roxo, não sei, não importa. Ó, veja que se eu deslocasse esse gráfico para cá, isso se encaixa em cima desse, tá? Então eu posso dizer o seguinte, né? Que o gráfico da função cosseno é o gráfico da função seno deslocado π sobre 2 para trás, né? Se você colocar isso daqui, né? Esse ponto aqui seria o π sobre 2, o seno da máxima. Se eu deslocar ele para a esquerda, encaixa um gráfico no outro, tá? Então, esses gráficos, eles são diferentes por causa dos pontos. Tá? E por isso eles têm nome diferente. Mas veja, ó, seno de x e cosseno de x tem a mesma imagem, ó, que é de menos 1 até 1. Seno de x e cosseno de x tem o mesmo período, que é 2π, né? Então, ó, até eu chegar aqui, deu 2π, essa é a senoide. E essa daqui, até eu completar um período, no mesmo lugar, né? Que seria o coincidente com esse, tá? As duas têm amplitude 1, né? Os dois gráficos têm amplitude 1. Então, assim, é uma questão de pontos, de deslocamento de pontos aqui, tá? Então, os problemas que você vai usar com a função seno e com a função cosseno, você vai proceder do mesmo jeito. Por isso, eu os deixei estudar sozinhos, porque eu sabia que se você olhasse o livro, você ia sacar isso daí. Eu sei que vocês são pessoas inteligentes, né? Convivo com vocês há algum tempo, não tenho dúvida disso. Belezinha?